Então, pessoal, voltando a dizer sobre o campo vigorskiano entre o real, o potencial e os trajetos, né, trajetos que eu falei sobre algumas questões até de trajetórias e os trajes que ocorrem entre origem medieval, histórica e antológica. É lógico que sempre eu falei sobre a palavra real, potencial, que está interligado em todas as teorias vigentes, né? Lembramos de uniformes, fantasias, o ponto fundamental no estudo, né, comparativo entre rituais e a consideração de vestes apropriadas a cada um deles e as vestimentas. E quando falamos de traje, nós chegamos a denominações ligadas à própria corporeidade, os campos coerentes, o gesto, o motor, os campos comportamentais, países e mundo, ou seja, há um meio de peculiar e particular, como ser e o que deve ser a origem onde nós estamos, para respeitar cada um no corpo e a sua excelência ligada à religião, que ela liga e desliga. Nós vemos o sentido, o duplo sentido de religião, liga e desliga, porque na maioria das vezes a própria religião nos ensina a sobreviver, quem sabe, ou seja, delegar a sua maneira a cada dia de respeitar, ou seja, os campos corporais. Embora que é um campo muito exigente, que é difícil haver um controle motor entre esses elementos, água, fogo, terra, nesses tempos geográficos. Tempos atrás eu falei que eu estava entrando num canal de uma emissora, um canal que são de notícias, e os campos comparativos que estamos falando sobre aqui, sobre motricidade humana, foi um campo de um feedback, uma reprise muito importante. Embora sempre eu estou falando, quando eu falo sobre também uniforme, fantasia, eu falo de Roberto da Mata também, que ele é muito colocado nos campos de referência sobre os termos ligados à linguagem corporal no Brasil e as idealizações da realidade. Onde tem uma realidade, há um aprendizado. Então, se onde há um aprendizado na realidade cultural e histórica onde estamos, há um potencial. Onde há um potencial, há um desenvolvimento nessa linguagem e ciência. Quando falamos sobre linguagem e ciência, nos traz distinções que possam relacionar o corpo e a mente e que possa haver descobertas a cada dia sobre nós mesmos entre a nossa meta, os campos metódicos de autoavaliação. Aonde há um método, há um ensino. Aonde há um método, há um caminho. Então, há um tipo de condenação, há um tipo de construção, que o próprio caminho é método, e o próprio método é um caminho a ser seguido pelo próprio movimento. E o próprio movimento é um caminho onde eu vou chegar. Pode ser por sequelas, deficiências, mas temos que chegar a um objetivo a ser alcançado. O homem que tem um objetivo, a mulher que tem metas, já é um campo de métodos, que eu já falei sobre alguns autores ligados à sociologia, onde eu estava, lá nos pareceres do norte, do sul, e esses eixos que eu falei, que a própria geografia nos ensina, é algo clássico, num parecer ligado, ou seja, ao próprio corpo, os pontos vitais. Se nós olharmos no próprio corpo e a própria gravidade, entre velas, entre navios, entre naufrágios, ou seja, são meios contemporâneos que colocamos. Nós olhamos só os processos linfáticos e os processos cromossóticos relacionados ao próprio corpo e alguns pontos vitais que relacionam ao nosso corpo, vai relacionar, ou seja, o planeta Terra. O planeta Terra ele gira ao redor. Tempos atrás pensava que não girava, depois houve uma descoberta. Depois outro ligado à gravidade, o Isaac Newton, olhou uma maçã, uma fruta caindo e começou a refletir. O que cai, levanta. O que desce, eu gosto de falar cair porque muitas vezes cair traz uma questão de acidentes e nós associamos, não é por causa de fobias ligada à palavra cair, mas muitas vezes a palavra descer, caiu, desceu, levantou, são colocações, mas acidente é iminente ao ser humano, pelos seus erros e acertos, como eu já falei.
Aonde há um erro, também é um acerto. Aonde há um acerto, também é um erro. Propriamente dito, entre as vestimentas, os campos típicos, locais, extremidades, ou seja, diretivos e indiretivos, que eu sempre falo aqui nos fatores críticos. Aonde é um fato, já é algo crítico. E se é algo crítico errôneo, vai o quê? Vai haver um escândalo. O escândalo são escalões contraditórios, porque aonde pode ser um escândalo, para outro lugar não é. Aonde há uma contradição, há algo contraditório, aonde há escalões. Como David Hume, nos primeiros capítulos ele fala sobre as questões, né? Entre essas relações entre as impressões, elas são antagonistas ou agonistas óperas. Vamos lá, quando eu falo o que é poder, lembro do livro aqui que eu falei, né, Geraldo Lepron, que ele fala que tomemos para nós, ou seja, uma posse de vocação ligada à abstração. Ou seja, é uma abstração. Se você for num tipo de lugar, uma monarquia, o próprio rei, bater nas suas costas e falar, é uma abstração? Não é. Sim, senhor. Sim, senhor. É lógico que vai falar sim, senhor. Porque o que ocorre? É lógico. Mas mesmo assim, olhando para ti, o próprio Marco Aurélio falava o quê? Que o homem bom, ele é um homem, ou seja, que ele não gosta de estar perto dele, porque ele vai ser sabiamente dizer ao que a pessoa vai perguntar para sobreviver. Imagina um Senado, um presidente da República falar contigo e nos bastidores o que ocorre. Obviamente, é lógico que o povo vai ver um desempenho diário muito grande, nessa motricidade diária, motricidade humana diária, entre os capitais e as férteis, as formas e os meios informais que ocorrem. O que com informais? Eu coloco um boné aqui. Vai ser formal para mim, a minha grade curricular de educação física. É lógico que vai depender do local, vai depender da disciplina, vai depender do tema, mas mesmo assim, pelas raízes etimológicas, né? Embora raízes demonstra alguns radical, esporte radical significa raiz, e traz um panorama entre discussões do que é raiz é radical, mas a raiz é um início. Isso nós sabemos desde do Éden, desde outras teorias evolucionistas, é o que ocorre. A própria nascença, o renascimento, onde há um nascimento, já é difícil. Aonde há um renascimento, fica mais difícil, porque é uma cultura. Ou seja, quando há cultura, há campos que nós temos que haver meios. E esses meios é o como deve ser para ser. Entre a ética, nesse jardim tem espinhos. Cuidado, nesse jardim aí tem trepadeira. Pode dizer, usando o termo a palavra no dicionário significa coca. Coca pode ser Coca-Cola, ou seja, outros termos que possam ser ambíguos. Nós associamos a outras questões. Aí o Freud, ele é expert nesta área. Então, onde se esconde onde esconder seu portador, protegendo o papel desempenhado da pessoa que desempenha. Ou seja, nós somos portadores de cultura. A maioria das pessoas, quando fala portador, já pensa o quê? Mas portador fala de portadores ligados à cidadania, diplomacia. E se fosse outras questões ainda no chamado popular, são coisas incoerentes ou coerentes ligadas à diplomacia e pesquisa. Agora eu estava olhando alguns faces, tem algum face ligado a questão de pessoal e outros eu gosto de escrever. O que eu gosto de escrever, eu deixei uma professora lá. Eu coloquei lá, pesquisador, escritor e palestrante. Aí eu falei, palestra, vou colocar palestrante aqui, vou sumir, né? Sou usado. Às vezes os canais você vai vendo essas questões, às vezes você está ajudando a universidade, onde você esteve, colocou seus pés. Aonde você coloca seus pés é uma metodologia. Metodologia é um caminho a ser seguido. Então, para chegar a um caminho, eu tenho que andar, eu tenho que caminhar. Eu tenho que movimentar. E este movimento na ciência motriz vai relacionar pesquisas. Pode ser quantitativas ou qualitativas. Okay? Como você está falando sobre a BNT, querendo ou não, sem querer, querendo, como o Chapolin Colorado fala, no México também, que teve um sucesso muito grande, a novela mexicana, onde eu estava em Piuma, ouvi aquele Pousada Marimar, eu lembrei da Mercedes, e Mercedes é o eixo, né? Você viu o eixo Mercedes-Benz, o eixo? Ali é Mercedes da Maria Mercedes.
Aí eu coloquei motricidade temárias ou temários, relacionado não com a questão de, né, mas a questão de temas relacionados ao cadótico que ele fala em 1980, ok? Só